Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Cada dia mais estamos mais perto das equações mais importantes na cinemática. E hoje não vai ser diferente. Nós iremos falar uma das equações mais importantes, pelo menos os conceitos mais basilares dela, que é a equação horária do movimento. Essas equações horárias existem duas que são muito importantes, que é a equação horária do movimento, que é considerada da posição, e a gente tem a equação horária da velocidade. Aqui a gente vai falar só sobre a equação horária do movimento, depois a gente vai falar sobre a outra, e também vamos começar a tratar do movimento retilíneo uniforme, o MRU, que é o assunto da próxima aula depois que tiver os exercícios. Então vamos lá. O que seria essa equação horária do movimento? A gente passou um tempo aí na pré-física estudando funções. Aí teve lá as funções, domínios, etc. Eu falei um monte de coisa de função. Foi com as 3 ou 4 aulas de funções. Dentro dessas funções, existiam as funções paramétricas, que é aquela que tem parâmetros. Então, a equação horária do movimento, ela pega a ideia das equações paramétricas, onde o parâmetro é o tempo, onde a gente vai estar em relação ao tempo fazendo as equações. Ou seja, para que serve a equação horária do movimento? No mundo da cinemática, ela serve para a gente descobrir aonde está uma posição no tempo. É basicamente essa a ideia principal da equação horária do movimento. Lembre-se que funções, elas conseguem prever o comportamento de uma função, e essa ideia de conseguir prever através de uma função as coisas é muito utilizado em muito caralhada que você imaginar aí por mundo afora. Funções é economia, é biologia, quando você quer saber bactérias, a evolução das bactérias, esse tipo de coisa, como por exemplo o negócio lá da doença que teve lá da epidemia, lá, pandemia. Tem cálculos que foram feitos que são baseados nessa ideia, dentro da biologia, dentro da própria engenharia também. Obviamente, ela é muito usada. As funções, elas são muito usadas. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. E aqui na física a gente vai usar os conceitos, esses mesmos conceitos de funções, mas agora para revelar o movimento. Por exemplo, eu não sei a posição do negócio, mas eu consigo, através da equação horária, conseguir até, se possível, descrever o movimento sem nem mesmo saber de início algumas coisas. Esse é o poder da equação horária do movimento. Ela é a famosa posição em relação ao tempo que vocês vão ver em alguns livros. A posição de um ponto material em movimento numa trajetória varia com o tempo. Essa é a ideia da equação paramétrica. Ou seja, para cada valor de t, haverá uma abscissa indicativa da posição que esse p está fazendo. Vocês podem ver que as aulas lá de funções agora vão fazer sentido. Ou seja, para cada valor de t haverá uma abscissa indicativa. Já falei, essa é a correspondência entre a abscissa e o t. Olha só que coisa interessante. A correspondência entre o eixo, a abscissa e o parâmetro, que é o t, pode ser registrado numa tabela, num gráfico posição e tempo, que é a posição como o y e o tempo como x. Como nos exercícios anteriores, no entanto, existem alguns casos particulares de movimento que é possível estabelecer uma lei matemática para a relação entre o tempo e a posição, que é uma função. Criar uma função através de equações diferenciais. Em relação ao tempo, posição, até mesmo escrever a equação isso aqui, que ele está dizendo. É possível escrever uma equação aonde a posição ela vai se transformar em uma função. Olha só que negócio da hora, velho. A gente consegue fazer com que uma posição se comporte como uma função. A gente cria uma equação. Não é tão simples assim, porque a gente vai tirar lá das equações diferenciais e vai deixar ela no mínimo aqui, essa fórmula bonitinha aqui. Essa equação se chama equação horária das posições, ou equação posição vezes o tempo, ou contra o tempo. Enfim,
posição x-tempo, ou simplesmente equação horária da posição. Vamos mostrar um exemplo bem elementar no que foram notadas as abscissas a cada posição ocupada pelo ponto P e seus respectivos instantes. Com um pouco de bom senso, conseguimos enxergar uma equação matemática que relaciona o tempo e o espaço. Isso aqui, como vocês podem ver, esse S igual a 2 mais 3t, isso aqui é próprio de uma equação paramétrica, quando vocês verem isso aqui. Esse S igual a 2 mais 3t, com ST em unidades do Sistema Internacional de Medidas. Esse aqui é um exemplo clássico. Esse aqui é um exemplo clássico de uma equação que correlaciona o tempo e o espaço. Ou seja, não tem mágica aqui. O que eu estou explicando para vocês é que não existe mágica. E simplesmente estamos usando a matemática para descrever os fenômenos. Agora vamos ao caso da velocidade instantânea, que ela é um pouquinho mais complicada de se entender. Por quê? Porque precisamos falar sobre o conceito de limite. Deixa eu pegar aqui Vamos para o pente aqui. Aqui a gente tem um gráfico feio da porra, onde a gente tem o eixo X aqui e o eixo Y aqui. Beleza. Quando a gente tem um gráfico de função em função do tempo, a posição em função do tempo, a gente tem aqui, vamos botar aqui um gráfico, por exemplo, assim. Beleza. Só que a gente tá pegando uma média. Mas agora, e se a gente quisesse pegar a velocidade na hora que a gente quiser, a velocidade instantânea? Aí é outros 500. Aí a gente vai para a área de cálculo, que a gente vai falar sobre limites. O que são limites? Bom, limites, de um jeito mais grosso possível, é você atarrachar aqui de um lado e do outro. Você atarrachando de um lado ou do outro, por exemplo, aqui. A gente tem aqui, vamos supor que aqui é uma função de nome A. Aí a gente tem o domínio aqui. Essa parte aqui dessa bola aqui é todo o domínio de uma função. E aqui a gente vai ter uma função de nome A aqui no meio, que é esse A. Então a gente atarrachou aqui o limite. Fez uma atarrachada aqui nele, dentro dos domínios aqui. A gente espremeu ele tanto de um lado quanto do outro, fazendo ele tender. Quando a gente fala que ele está querendo tender para algum canto, é que a gente quer espremer ele para esse canto. Então a gente quer espremer ele para esse A aqui. Aí existem regras dentro dos limites, e um deles é a continuidade, que devem ser respeitados, tal. Que existem essas regras, tal. Uma delas é a continuidade. Inclusive existem limites que não existem, mas enfim, vamos só se focar só nessa parte aqui, que é o mais importante. Que a gente espreme aqui. Quando a gente espreme aqui de todos os lados aqui, tanto aqui quanto aqui, a gente espremeu esses valores de A aqui. Como a gente espremeu os valores de A aqui e aqui também embaixo, a gente vai ter o que a gente chama de limites. Só que vão ser limites que tendem a esse valor que a gente botou. Tende, quando a função tende a gente vai ter determinados limites. Então isso aqui é o jeito mais simples possível de se entender limites. Ele é mais complicado do que isso. Beleza, mas já deu para você entender que a gente tenta deixar mais apertado esse número, vamos dizer assim, apertar até chegar nele, até chegar a esse valor A, que é onde tende esses valores aí. Quando falam que o limite, quando não sei o que tende a tal canto, é onde a gente vai espremer isso daí. Só que existe uma falcatrua que Newton ele conseguiu perceber nesse negócio de limites, que é quando a gente bota os limites que não chegam a zero, vão chegar perto de zero, mas não vão ser zero. Essa foi a falcatrua que Newton fez. Ele pensou, caralho, e se eu conseguisse me aproximar do zero, mas não chegasse ao zero, de um lado e de outro? Foi através dessa falcatrua aí do Newton que a gente conseguiu ter as primeiras ideias do que nós chamamos de derivadas. E são as derivadas que são a velocidade instantânea, vamos dizer assim.
No modo mais grosso possível. A gente estuda derivadas dentro do mundo da física quando a gente quer saber a velocidade instantânea. Agora que eu já expliquei essa parte aqui, vamos lá para o quadro lá do mapa mental. A definição de velocidade escalar média indica a rapidez do momento móvel durante um determinado intervalo de tempo t, que seu deslocamento escalar for o ΔS. Assim, numa viagem iniciada às 16 horas e terminada às 17, dividimos o deslocamento pelo intervalo e obtemos a velocidade escalar média, que foi o que a gente já viu. No entanto, esse raciocínio não nos dá a velocidade instantânea. Por exemplo, se eu quiser pegar 16 e 15, se eu não quiser pegar a hora fechada, eu quero em um determinado instante, eu quero 16 e 15 e 13 milésimos, eu quero 13 e 16, 4 e 16, quero 4 e 45, por exemplo. Aí complica, né? Aí fica mais complicado a gente saber, porque a velocidade média é uma média daquelas velocidades. É o quociente que existe entre o deslocamento e o tempo. Não há nenhuma equação matemática que vai calcular essa velocidade instantânea. No entanto, partindo-se de um gráfico de posição versus tempo, que é a charada que Newton matou, de uma equação horária de abscissa, será possível chegar ao valor de velocidade instantânea. A velocidade instantânea é obtida a partir da velocidade média, calculando-a diversas vezes, que é o que eu disse lá, apenas reduzindo gradativamente os intervalos de tempo, que é a sacada de Newton lá, que ele vai fazer o cálculo várias e várias vezes, reduzindo até chegar a zero, sem chegar a zero, que é tendendo a zero, tomando próximos de zero, mas nunca iguais a zero, como eu disse. Logo você percebeu que o resultado é zero. À medida de ΔT vai se aproximando de zero, a variação de posição também vai se aproximando de zero. Porém, o quociente ΔS e ΔT não tende a zero, ou seja, o quociente dele, a razão, não chega a zero, mas o limite ele vai se aproximar a zero. É uma falcatrua isso aqui, mas sim, um valor constante que denominaremos limite. Ou seja, através dos limites, do Newton ele entender como funciona essa questão dos limites, que ele conseguiu tirar as derivadas. Que aí a gente vai ter o problema da tangente, que é onde a derivada foi se desenvolvendo, porque dentro do cálculo de limites é chato pra caralho você fazer o cálculo a partir dos limites e tal. Só que a derivada ela nasce dos limites, da ideia de limites. Então eu espero que tenha ficado bem claro para vocês o que é essa questão de velocidade instantânea e o que é o limite. O limite, a gente vai atarrachando o valor, como eu disse. Basicamente a ideia é essa, a gente vai fazer com que algo que não é constante vire constante, dividindo, até que se aproxime de zero, mas que não seja igual a zero. Ou seja, a gente consegue fazer algo que não é constante virar constante através dessa falcatrua. E por último, a gente vai falar sobre o movimento retrógrado e movimento progressivo, que não é nada mais do que a continuação do que a gente falou anteriormente. Vamos falar sobre o movimento progressivo, que você já deve saber mais ou menos o que é um positivo e negativo aqui. Quando o móvel percorre uma trajetória no sentido positivo da sua orientação, o seu movimento é denominado progressivo. Quando ele está numa trajetória em sentido positivo isso aqui é importante, da sua orientação. Aqui entra a questão de referencial inercial que a gente já aprendeu. Por isso que ele botou aqui, da sua orientação. À medida que ele percorre as abscissas, são crescentes e o deslocamento escalar é positivo para qualquer intervalo. Nós temos aqui como principal efeito disso daí, que a velocidade média ela vai ser maior que zero. E não haverá inversão do sentido. Agora, quando existe um movimento retrógrado, que é qual o móvel percorre a trajetória no sentido negativo da sua orientação, seu movimento ele é considerado retrógrado à medida que ele percorre as abscissas decrescentemente, não crescentemente, mas decrescentemente ao deslocamento escalar. Ou seja, sempre o ΔS será menor que zero.
resulta na velocidade escalar média negativa, pois o ΔS e o ΔT será menor que zero. Do mesmo modo, podemos estender a propriedade para a escalar instantânea no movimento retrógrado em velocidade escalar negativa. Ou seja, isso aqui é coisa que a gente já viu. É só um nome novo para aquilo que a gente já viu. Porque agora nós vamos classificar o movimento em progressivo, quando ele está de acordo com a sua orientação, e retrógrado quando ele não está de acordo com a sua orientação. Ele está indo ao inverso da sua orientação. Isso aqui é muito importante, porque se a orientação de um eixo está indo para um lado e ele está indo ao contrário, nós devemos considerar esse valor como negativo. Isso aqui já é para vocês se prepararem para o futuro já, com todos os conhecimentos que você já tem. Porque quando nós temos um movimento simultâneo, onde um é progressivo e outro é retrógrado, você sabe que um vai ser negativo. Não vai precisar nem botar um número negativo lá, que vocês já vão saber. É um movimento retrógrado. O ΔS sempre será menor que zero. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E finalmente a gente vai chegar agora no famoso MR1. Depois que a gente fazer mais uma aula de exercícios aqui sobre isso que eu falei, a gente vai falar sobre o movimento retilíneo uniforme. Até a próxima aí, galera. Valeu!